Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa terça, 23 de outubro 2018. Vem com a gente, você que está aí, iniciando o seu dia, indo para o trabalho, conferindo aí as coisas que tem que fazer durante o dia no seu escritório, no seu home office. Fica ligado aqui no Morning Show que a gente te acompanha até as 11h30 da manhã. Página virada? Só que não. Depois de o filho Eduardo afirmar que para fechar o STF basta um soldado e um cabo, Jair Bolsonaro conta que já advertiu o garoto. Ontem, em nota, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que atacar o judiciário é atacar a democracia. História mal contada. Autoridades turcas rejeitam versão da Arábia Saudita sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi e os Estados Unidos pedem explicações. Repaginada. Conheça a modelo em que Débora Seco se inspirou para mudar radicalmente o visual. A atriz vive Carola na novela Segundo Sol da TV Globo. E esses são alguns dos nossos destaques nessa manhã de terça-feira aqui no Morning Show. Eita! Bom dia, Paulinha. Voltou com... Ué, vou te perdoar só porque você tá de volta. É só um dedinho aqui ainda, né? Sem estar alongado devidamente. Bom dia, como é que você vai? Muito bem, senhor Edgar. Suponho Muita que... saudades de você. Ah, obrigado. Eu também senti falta dessa trupe intrépida do rádio brasileiro. Eu quero saber a hash de hoje. Vamos lá. Olha, eu vou aproveitar esse último assunto que você destacou para convidar os nossos twitteiros noveleiros para interagir com a gente pela hashtag Melhor Novela. Não é verdade? Já vou opinar aqui agora. Ah, é? Vamos do folhetinha? Eu tenho uma dúvida muito grande entre a novela Roque Santeiro... Foi boa, hein? E a eleição presidencial de 2018, esse grande momento televisivo, também nas redes sociais se estende, né? É multiplataforma essa novela que a gente tá vivendo. Você vê, né? O roteiro segue aquela clássica, né? Você tem que desenhar uma linha dramática, tem um corte ali no meio em que toda a trama vai se basear, né? Edgar, fala a verdade, as eleições já superaram qualquer roteiro possível. É, eu nem sei se eu quero ver essa nova temporada de House of Cards, vou fazer que nem o Joel, vou boicotar agora com a saída do Kevin Spacey, entendeu? Interajam aí, hashtag Melhor Novela, vocês devem ter gifs, memes, relembrar aí grandes momentos da televisão brasileira, trazer um pouco de desafogo. Olha que palavra que eu não sei se existe, que eu inventei aqui pro Twitter. Sim, o desafogo, é isso. Verdade? Pronto, vamos nessa. Um momento assim, mais leve para o Twitter nessa manhã. Hashtag Melhor Novela. Aqui pelo WhatsApp você interage com a gente também. 11 931 7009 é o nosso número. Você pode mandar mensagens hoje falando, já que a Paulinha trouxe aí as novelas como destaque da hashtag. Vai falar do cabelo da Débora Seco logo mais. Eu quero saber pra você, querido ouvinte, qual foi a melhor novela da televisão brasileira. Tá valendo abrir para outras situações também, como a gente deu de exemplo aqui, a eleição presidencial, Paulinha? Como é que é? Vale tudo, querido. Se Então você fizer tá. um vídeo na horizontal, então você ganha pontos e tem mais chance de receber prêmio aqui nesse programa. Responde pra gente, 11 931 17009, qual foi a melhor novela da televisão brasileira? No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho, assim você leva a nossa programação pra onde você quiser para conferir a hora que você bem entender. Também acesse o nosso portal jovempanfm.com.br. Tem também a nossa transmissão pelo canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vini, bom dia, meu camarada. Bom dia, Edgar. Bom retorno, hein? Obrigado, meu querido. Tava com saudades aqui. Semana decisiva, hein, rapaz? Semana decisiva, saudades de toda a bancada, de você também, especialmente. Opa. E de todo o seu cast que você carrega. Vamos lá, brincadeira. Brincadeira, né? O Vini não é só um, né? O Vini é muito. Vários. É o multi-homem aqui do Morning Show. Ô, Vini, vamos abrir o papo aí com uma história que aos poucos vai se desdobrando aí no noticiário político brasileiro. Nesse fim de semana, o presidente do PSL
PSL, o Gustavo Bebiano, deu uma entrevista dizendo que, se eleito, Jair Bolsonaro vai querer indicar o juiz Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Quero saber quais os detalhes, porque a última vez que eu ouvi, né, que se aventou essa possibilidade num eventual mandato do Jair Bolsonaro, o Moro tinha sido cotado para ministro da Justiça, a princípio, não era? Isso. E agora como membro do Supremo, é isso? Além do Álvaro Dias, né, que ficou o primeiro turno inteiro também colocando ele. Foi, né, o Álvaro Dias, eu tô me confundindo. Você tem razão. Você tem razão. O Álvaro Dias falou diversas vezes no nome aí do juiz Sérgio Moro, talvez para se associar a essa imagem aí da Lava Jato e conquistar alguns votos. Não deu muito certo. Agora o Bolsonaro, através aí do presidente do seu partido, né, o Gustavo Bebiano, cogita também essa possibilidade mais para o STF, né? Ele deu essa entrevista para o Estadão, dizendo sobre algumas quebras de tabus que podem ser exercidas aí em uma eventual vitória do Bolsonaro. E aí diz que eles pensam sim no nome do Sérgio Moro como indicação para o STF, porque serão indicações por competência e por credibilidade, né? E eles consideram que hoje falta uma credibilidade para o STF e o nome do Sérgio Moro seria muito bem-vindo. Aí o que acontece, Edgar? Isso não foi visto, não caiu bem, não foi visto com bons olhos ali por alguns membros da corte, né? Isso foi colocado na coluna de hoje da Mônica Bergamo na Folha. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro é um juiz de primeira instância. Sim. E essa disputa, ela costuma ser entre juízes do Superior Tribunal de Justiça ou procuradores regionais de justiça de outros estados, né? Então, ele estaria ali furando uma fila, né? Seria o que se caracterizaria como um pular de etapas. Isso, aí, né? Pular uma etapa, romper uma hierarquia. O último que entrou, né, o Alexandre de Moraes, também não era, né? Mas aí é um outro tipo de indicação também, porque era um cara que era ministro, exerceu um cargo numa secretaria de defesa de Estado, né? De segurança do Estado. Então, foi essa indicação que o Temer fez do Alexandre de Moraes. E ainda tem todo aquele trâmite, né? De passar por uma sabatina entre os próprios juízes, tem a votação no Senado depois, mas obviamente que sempre costuma se passar por esse processo quem é indicado. E o próximo presidente, seja ele Bolsonaro ou seja ele Haddad, vai ter pelo menos aí 2 indicações ao STF, porque os juízes atuais, o ministro Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, completarão 75 anos de idade em 2021, que é a idade aí máxima, né, da aposentadoria compulsória. Então os dois vão deixar o cargo e aí outros 2 nomes serão indicados. Então é muito importante já saber em quem que eles pensam aí para assumirem essas cadeiras. E aí eu queria colocar também, registrar a declaração do Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-procurador aí da Lava Jato, que esteve aqui com a gente recentemente no Morning Show, que pelo Facebook colocou o seguinte sobre essa hipótese, sobre essa talvez indicação aí do juiz Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: quem sabe um soldado acostumado com a realidade da justiça, soldado entre aspas, né? Acostumado com a realidade da justiça, aquela perto dos fatos e não apenas das versões repassadas pelas grandes bancas de advogados, possa ajudar os generais também, entre aspas, a repensarem alguns equívocos. Ou seja, colocando realmente Sérgio Moro num patamar abaixo do que são esses juízes hoje, mas dizendo que ele pode ser importante para abrir os olhos daqueles que tomam conta hoje do Supremo. É uma crítica ali, né, Joel? Vou passar a bola para você. É uma crítica que ele coloca nessa fala dele, como fez aqui pra gente pessoalmente no Morning Show. Mas aí, a parte essa questão de pular de etapas que a gente citou aqui na conversa com o Vini, o perfil do Moro, o que você acha que acrescentaria nesse time atual do Supremo Tribunal Federal? Olha, originalmente, quando a gente pensa na Suprema Corte, ela seria um corpo da nossa república que não está diretamente ligado, que não está aparecendo na mídia a todo tempo, que não está fazendo política, né? Originalmente a ideia era essa. Não então, mais, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Mas originalmente, então, você poderia ter os juízes ali muito bem formados, que chegam a ministros e não estão sob o escrutínio da população, não estão discursando, não estão sendo filmados. Estão no topo do Olimpo. Exato, e meio uma caixa preta que emite juízos técnicos e finais sobre a interpretação da lei. Isso mudou completamente, né? Hoje em dia,
como todo mundo a gente acompanha diariamente, o STF está na mídia, está na política, as opiniões de cada ministro a gente especula. E, portanto, ele adquiriu também essa relevância pública. E o Moro, embora ele não esteja diretamente aí na linha de sucessão, ele traz a indicação dele claramente reconhece esse novo fato. E o STF agora, ele também está aí sob o escrutínio da opinião pública, e a credibilidade dele junto à opinião pública é sim um fator relevante para ele poder exercer sua função. Nesse sentido, eu considero que a indicação do Sérgio Moro pode ser boa sim. Por quê? Porque o Moro tem demonstrado, primeiro, uma coragem muito grande em todos os julgamentos de corruptos que a gente teve aí nos últimos anos, e eu acho que ele conseguiu relativamente bem se manter imparcial nesses julgamentos. É claro que as pessoas vão dizer, olha, acho que ele foi mais para um lado, acho que ele é mais contra o PT. Eu acho que teve um ato dele recente, que foi de levantar o sigilo da delação do Palocci, que esse sim realmente foi um pouco politizado, mas no geral ele tem se mantido bastante fora da discussão política e tem se atido ao julgamento técnico e com bastante coragem, com bastante determinação, e portanto eu consideraria sim uma escolha válida aí para ministro do STF. Ô Joel, e tem uma questão também que é no aspecto técnico, né? Ao centralizar os trabalhos da Lava Jato na primeira instância, lá no QG de Curitiba, isso também talvez o tenha aprimorado do ponto de vista técnico. Muito. Trouxe para ele aí, colocou ele no centro de muitas discussões jurídicas do país. E, obviamente, ele no STF seria um voto para essas decisões que tendem a pegar mais duro com os corruptos. Foi o conteúdo do que disse o Carlos Fernando, né? Sim, ali, né? exatamente. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E se o Moro sempre reclinou a hipótese de tentar um cargo no legislativo ou até mesmo no executivo, para o judiciário é diferente, né? Ele entende que pode sim aceitar esse convite aí, caso seja feito para ele ser ministro do STF, sim, viu, Edgar? Agora, Edgar, essa ciumeira entre os juízes faz todo sentido também, né? Porque você imagina, os desembargadores são juízes de carreira. Estão lá há tanto tempo. Depois tem os juízes da terceira instância, do Superior Tribunal de Justiça. Aí eles vêm passar à frente deles um juiz de primeira instância, dá um choque ali na cabeça. Tem que ver quais seriam os custos políticos dessa nomeação aí, se ela for feita, sem dúvida. Vamos lá, girar o assunto. O Facebook tirou do ar dezenas de páginas e contas com conteúdo pró-Bolsonaro. Paulinho explica pra gente os motivos. Olha, Ed, foram 68 páginas e 43 contas controladas todas por um mesmo grupo chamado Raposo Fernandes Associados. O que o Facebook diz é que essa derrubada das páginas nada tem a ver com o conteúdo delas, que eram a favor do Bolsonaro, comemoraram aí o resultado das eleições em primeiro turno, muitas têm o nome de apoio exatamente ao candidato, ou aos filhos do candidato, ou, por exemplo, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, são vários os apoiados por essa rede aí de páginas. Mas o que acontece? O Facebook diz que os donos dessas páginas violaram as políticas de autenticidade e de spam. Então eles criaram contas falsas e múltiplas contas com os mesmos nomes para administrar essa rede. O que acontece, Ed? Quando você vai criar uma página no Facebook, você tem que ter uma conta pessoa física, né, como administradora dessa página. Essa conta pessoa física, de acordo com as normas do Facebook, tem que ser realmente de uma pessoa física que existe, não de uma pessoa hipotética. Você não pode ter duplicidade de perfil no Facebook. Isso em teoria, né, Ed? Porque a gente sabe que é alguma coisa que acontece e que eles não conseguem ter esse monitoramento tão em cima, assim, de todos os usuários. Mas parece que o próprio Facebook abriu uma investigação interna há alguns meses e acabou fazendo esse levantamento desse número de páginas e que também exerciam um tipo de coisa que eles chamam de spammer, né? Como se fosse um spam. Então, o que eles fazem? Fazem um post que chama clickbait, então um post que a pessoa muito provavelmente vai clicar ali num link e ser direcionado para um outro site que também faz parte aí desse grupo, que esse grupo controla, e nesse site a pessoa lê uma notícia, normalmente uma notícia mais sensacionalista, né, que tem esse poder de fazer a pessoa clicar para ir para um outro lugar fora do Facebook, e o site é cheio de propaganda, então eles acabam rentabilizando em cima desse clique. Então é isso que incomodou demais o Facebook, não exatamente o conteúdo dessas páginas, e eles fizeram um comunicado oficial dizendo: autenticidade é algo fundamental para o Facebook, porque acreditamos que as pessoas agem com mais responsabilidade quando usam suas identidades reais no mundo online.
online. Por isso exigimos que as pessoas usem seus nomes reais e também proibimos spam, uma tática geralmente usada por pessoas mal intencionadas para aumentar de maneira artificial a distribuição de conteúdo com o objetivo de conseguir ganhos financeiros. Então, essa prática aí que eu expliquei para vocês. Tem alguns detalhes aí a respeito do grupo. O próprio Estado de São Paulo fez uma investigação em parceria com uma ONG americana chamada Vaz e chegou aí no nome do advogado Hernani Fernandes e da mulher Thaís Raposo. Chegou a tentar falar com eles, não houve resposta. Também tentou falar com alguns dos candidatos apoiados aí por essas páginas. Até no Estado de São Paulo dizia que, por exemplo, a página do Alexandre Frota era totalmente controlada por essa empresa. Ele tinha o poder de edição, mas era como se a empresa controlasse ali os posts que eram feitos nessa página. Ninguém se pronunciou exatamente a respeito disso, mas fato é que caíram, então, essas páginas e esses perfis por estarem violando os padrões de comunidade do Facebook. Ô, Joel, nós estamos diante desse cenário inédito nas eleições brasileiras, que é essa guerra, né? Isso que Paulinha está trazendo nada mais é do que mais uma batalha dentro da guerra digital que se instaurou na eleição presidencial de 2018 no Brasil, né? Mais uma batalha. O que eu achei legal do ponto de vista do Facebook, bom do ponto de vista do Facebook nessa história, ele deu justificativas para ter tirado essas páginas, que não são justificativas ligadas ao conteúdo delas, e sim ao que elas fazem. Perfis falsos, duplicidade, uso de spam, clickbait. Ok, isso é positivo. Agora, paira uma dúvida séria no ar de que o Facebook seja muito seletivo na aplicação de regras como essa. Porque tem muita gente usando perfil falso por aí, tem muita gente que tem mais de um perfil, e as coisas rolam e acontecem como sempre. Daí, do nada, como raio em céu azul, o Facebook tira uma série de páginas do ar. E, coincidentemente, isso parece que acontece mais com páginas da direita. Acho que teria que ter algum estudo também mostrando... mais transparência, né? Exato. Acho que poderia ter um estudo mostrando que realmente as páginas da direita são mais afetadas. Mas na minha impressão, do que eu tenho acompanhado, é que mais páginas de direita são afetadas por esse tipo de ação no Facebook. Ou seja, parece que ele meio que, por muito tempo, ele permitiu que as regras fossem violadas, ele meio que permite de forma meio geral que as regras sejam violadas, mas na hora de aplicar as sanções, ele é ultra seletivo, ele seleciona só de um lado. Ele tá cumprindo uma regra, só que ele não tá aplicando essa regra para os outros também. Então isso tem que ser visto, e o Facebook tem que cuidar para que ele não esteja aplicando de forma seletiva assim a regra, porque daí volta a suspeita séria. Será que ele tá aplicando nesse caso só porque eles são de direita, ou só porque eles são pró-Bolsonaro? Então essa discussão acho que tem que acontecer. E outra, criou-se no Facebook uma expectativa de que, sim, tem as regras que você aceita ao entrar, mas também tem as regras que valem na prática, né? O que no dia a dia você encontra lá. Você vê perfis falsos, você vê várias coisas acontecendo, e aquilo meio que se torna uma norma informal da plataforma. E você, muitas vezes, aposta naquela plataforma pensando mais nesse funcionamento real dela do que nas regrinhas do papel. Seria bom também o Facebook deixar bastante claro, olha, a partir de agora, a gente vai entrar pesado para acabar com perfis falsos, a gente vai entrar pesado nessa coisa de não permitir essas práticas de clickbait, de spam e outras coisas, mas comunicar isso claramente. Porque eu acho que tem muita gente que realmente não sabe, porque vê isso acontecendo direto, então acha que pode. E ninguém leu as 30, sei lá quantas páginas de acordo que provavelmente se lê antes de assinar. Seria bom o Facebook ser mais transparente aí e ser transparente também e mostrar que não está sendo seletivo, parcial na escolha de quem ele vai aplicar a sanção. Essa matéria do Estadão, que fez todo esse levantamento, na verdade o Estadão ele conseguiu, acho que, localizar 28 páginas, um pouco a menos do que as que foram derrubadas pelo Facebook na investigação interna deles. Eles falam de páginas de esquerda, mas o que eles comentam na matéria e nessa investigação que foi feita pelo Estado de São Paulo é que não existia ali uma organização como essa, né? Então, aqui o que caracteriza essa empresa realmente construindo um exército, aqui entre aspas, de páginas para defender aí um ideal. Mas não é essa a motivação. É o outro lado do jogo, né? Uma profissionalização desse uso meio escuso das redes sociais, né? Que seria para ser um ambiente orgânico, no qual as pessoas dão opiniões e discutem, e alguns operacionalizam isso de forma, às vezes até quebrando as regras, para fazer realmente uma rede ali, uma falsa rede no fundo, para gerar opiniões e gerar notícias. São mais de 16 milhões de inscritos, se você somar as páginas, com movimentação de 12 milhões de interações, que é mais do que, por exemplo, contabiliza a Anitta, ou a Madonna, ou o Neymar, quer dizer, são números realmente gigantes. E tudo isso... E organizados, né? Eu acho que essa também é uma outra questão. Claro que páginas
e até páginas inspiracionais. Acontece um monte de coisa no Facebook que eles não monitoram de fato. E daí seria interessante o Facebook mostrar. Ele disse, olha, a gente tirou essa organização aqui, ó. Vocês estão achando que a gente está aplicando parcialmente a regra? Não, é porque, olha o tipo de organização que tinha aqui. E do outro lado, a gente não identificou até agora nenhuma organização que age dessa forma. Daí ele está sendo transparente, mostrando, olha, nossa aplicação da regra não é parcial. Isso. A gente realmente identificou um problema real que acalhou de acontecer mais de um lado do que do outro. Isso, em cima disso que você falou, Joel, dessa questão da parcialidade ou, né, da imparcialidade que ainda falta nesse medir, nesse equilíbrio de forças, existem leis para isso já, mas talvez as leis não sejam suficientemente claras e não sejam também aplicáveis do ponto de vista de que já virou uma prática natural da justiça brasileira de aplicar as leis para equilibrar e balancear esse tipo de distorção que pode haver diante do âmbito digital. A gente nem falou aqui da questão do WhatsApp também, dessas últimas acusações feitas, né, pelo Partido dos Trabalhadores, através do Haddad, dos empresários pagando ali para disparar notícias. E a denúncia da Folha. A denúncia da Folha de São Paulo em cima disso. Quer dizer, o que tem que haver aí para equilibrar isso? Para que isso de fato seja coibido na sua raiz ali, para que não consiga, né, incorrer em práticas consideradas ilegais, né? É um campo ainda muito a ser difícil, explorado. Mas no Facebook eu acho que eles teriam mais formas de fazer isso, porque se eles querem que a pessoa tenha uma identidade real na rede virtual, eles poderiam pedir, por exemplo, o envio de documentação, que não é algo de incomum para você retomar o controle da sua conta. É comum nos países isso? Sim, não, mas quando você, por exemplo, perde o controle da sua conta do Instagram, quando hackers invadem a sua conta, uma das formas deles verificarem que a conta é sua, eles pedem o envio, por exemplo, de um documento com foto. Tudo bem, isso pode ser falsificado. Aí a gente está entrando, né, na ilegalidade. Quando a pessoa quer fraudar, ela consegue fraudar. Mas para se criar uma página, se você precisa ter um perfil real e verificado, então que você verifique esse perfil como uma pessoa que existe, para depois você poder criar a sua página e se responsabilizar por ela. Sei lá, acho que teria mais meios. O WhatsApp, eu acho que é um limbo. E essas coisas têm os dois lados, assim, tem as regras internas das plataformas e redes que elas podem aplicar e tem a legislação brasileira. No caso dessas doações, dessas empresas que pagaram os serviços de impulsionar a mensagem, se realmente for comprovado, a legislação brasileira está aí para punir exatamente esse tipo de coisa. Agora, 10h21, horário de Brasília. Aqui vamos nós diretamente a Brasília, um dia depois de polêmica gerada por um vídeo em que o deputado reeleito Eduardo Bolsonaro diz que para fechar o STF bastam um soldado e um cabo. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, divulgou nota na qual afirma que atacar o judiciário é atacar a democracia. Diretamente da capital federal, Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos em Brasília, traz mais informações. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Ed. Muito bem-vindo. Estamos aí de volta, recarregado. Isso aí, já tá precisando sair de novo, né? Assim mesmo. Caindo já no olho do furacão. Olha, houve uma reação muito forte aqui. Os ministros dos tribunais superiores, todos os ministros, reagiram e forçaram o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, a também falar em nome do Supremo em defesa da justiça, né? De todos os magistrados. A ideia era a seguinte, do presidente, de não repercutir para não dar mais ainda força às declarações do filho de Bolsonaro. Mas entenderam que eram declarações fortes de um deputado federal eleito com a força de mais de 1.800.000 votos, né? Além de ser filho do provável futuro presidente da República, né? O Jair Bolsonaro. Isso tudo acabou levando o presidente do Supremo a reagir. O ministro Alexandre de Moraes pediu até investigação, diz que isso aí é um atentado contra a Lei de Segurança Nacional, que é insuflar as Forças Armadas contra as instituições. Então, diante disso tudo, Jair Bolsonaro quer colocar um pano sobre isso, acabar logo. E por isso mesmo, ele mandou uma carta ao decano do Supremo, que sempre fala ali em nome de todos os ministros, Celso de Mello. Ele que considerou uma declaração golpista e falou até em irresponsabilidade de declarações assim do Congresso Nacional. E o Jair Bolsonaro disse que preferiu a carta para exatamente demonstrar o apreço e o respeito que ele tem para o Supremo e que as declarações e outras declarações foram feitas emocionalmente. Jair Bolsonaro, para o público externo, né,
disse que quem defende o fechamento do Congresso precisa consultar um psiquiatra e garante que foi firme demais e duro com o filho. E falou que já deu uma dura no garoto. Veja bem, o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Mourão, falou que isso é um arroubo juvenil. E Jair Bolsonaro falou que deu uma dura no garoto. Esse garoto, Edgar, tem 34 anos, é advogado e escrivão da Polícia Federal, né? E aí é possível que seja da geração canguru, quando a adolescência acaba aos 44 anos, né? Ô Trindade, deixa eu trazer aqui uma questão para você. Eu não sei se você pode dirimir qualquer dúvida a esse respeito, mas olha só, queria trazer aqui o seguinte: o Jair Bolsonaro já aventou a possibilidade de aumentar o número de ministros em 10, né, para se tornarem, ao invés de 11 do STF, 21 ministros, 21. Né? Isso é uma tentativa de interferência na justiça. Isso foi o que fez o nosso vizinho aqui, o Nicolás Maduro, ao assumir na Venezuela, quando mexeu com essas questões no judiciário de lá também. Queria que você analisasse essa situação e se tem fundamento esse meu pensamento, para o lado que vai esse meu pensamento. Pois e tem mais um exemplo, né? Durante a ditadura militar, no sistema... Ele teceu elogios, já, inclusive a Hugo Chávez, a Maduro... São 3. O primeiro aqui no Brasil mesmo, no início ali da ditadura militar, no movimento revolucionário, houve um aumento de ministros no Supremo exatamente para dar ao movimento revolucionário, eu coloco entre aspas, porque foi uma ditadura, né? Um número maior de ministros e equalizar e adaptar as decisões ao próprio movimento. E Nicolás Maduro nomeou 16 ministros para a Corte Suprema de lá, né, a Corte de Justiça, e isso também para dar ao governo sustentação. E Jair Bolsonaro falou em aumentar, mas depois ele recuou. Ele, em várias outras oportunidades, ele disse que não iria fazer isso, e ele nem tem competência para isso, né? Tem que passar pelo Congresso Nacional, a emenda à Constituição, não é fácil aprovar um instituto assim. Mas, de qualquer forma, significa que o Supremo é mesmo um ponto ali de divergência. Há quem diga que o Supremo Tribunal Federal não é poder. É o caso, por exemplo, de José Disseu, que disse isso, que é apenas um departamento, que deve ter autonomia e tal. Mas não, é poder sim. E é o poder chamado poder moderador, porque alguém tem que dar a última palavra. E pela Constituição, essa última palavra é do Judiciário, é do Supremo, a mais alta corte, né? Ô, Joel, com relação aos arroubos inconsequentes do garoto, filho arrobo de... juvenis do garoto. Do garoto aí. Mais votado. Eu quero saber o seguinte, o que isso pode refletir no eleitorado? Você acha que isso já é um assunto, já é uma página virada, ou ainda pode impactar de alguma forma, ainda que timidamente, as próximas pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto? Olha, Edgar, eu acho que não vai ter impacto absolutamente nenhum nas próximas pesquisas, uma fala dessas. E poderiam vir com falas muito mais contundentes também, que eu acho difícil agora que mude. Criou-se um clima aqui tão fechado, tão cristalizado dos votos, que eu acho que muito pouca gente está disposta a mudar, especialmente mudar na direção Bolsonaro para nulo ou para Bolsonaro ainda mais Haddad. Então eu acho muito difícil qualquer mudança agora. Bolsonaro poderia vir a público e dizer: eu defendo sim a ditadura. Não acredito que ele ia perder muitos votos. E o resultado vai ser esse mesmo. E o que a gente tem que fazer, mas é o que muitos formadores aí se juntaram para fazer, né? Ministros do STF condenando a fala, o próprio Bolsonaro também fez o filho... Deu uma dura aí no filho, sim. Não sei se foi... Acho que os termos não deveriam ter sido esses, porque a relação não é de um pai e de um filho, sim. E sim de no caso agora, 2 deputados, mas em breve... Passou a mão na cabeça, literalmente. Exato, não é a relação pai e filho que devia vir antes aqui, mas enfim. E o que a gente tem que fazer é todos os poderes, todas as instituições também do nosso país estar vigilantes e atentos e preparados para combater qualquer ataque à ordem democrática, à ordem republicana do Brasil. O Eduardo Bolsonaro falou isso, não é tão diferente de outras frases que a gente ouviu o José Dirceu falar, exato, por exemplo. Eu me lembrei dela. E eu lembro quando o José Dirceu falou isso aqui, nós batemos, assim, condenamos duramente, para quem não se lembra, e agora ouvimos isso de Eduardo Bolsonaro,
Essa gravação ocorreu um pouco antes, né, mas veio a público só agora. E também temos que condenar com a mesma exata força. Não é porque um é de esquerda e outro é de direita que um vai ser necessariamente menos perigoso para a democracia, o que é que seja. Ambos os lados, todas as posições políticas são capazes, sim, de levadas a um extremo, acabar com a ordem democrática e cometer os mesmos horrores. Zé, pra gente fechar, diz aí se você concorda com o Joel e com o que a gente falou aqui, os números estão cristalizados, não há mais o que possa fazer essa guinada, essa alternância de números aí. Acabou o estoque ali de votos indecisos e para crescer, Fernando Haddad tem que tomar eleitores de Jair Bolsonaro, isso eu diria que é quase impossível, né? Está mesmo cristalizado. Agora, a onda aqui já é de formação do futuro governo e futura oposição, né? Essas pessoas que estão falando contra o Bolsonaro agora já estão mirando no futuro, né? E definindo o que será oposição a Bolsonaro. E no mais, Edgar, é que a Justiça Eleitoral está muito preocupada com essa onda de descrédito da Justiça e principalmente agora das urnas eletrônicas. Sim. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu querido. Perfeito, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estou ainda flexibilizando a língua aqui na volta. Ainda seguindo na política e falando ainda de falas polêmicas, enfim, perigosas, o PT anunciou que vai entrar com ações no STF, no TSE e no Conselho de Ética da Câmara contra o candidato Jair Bolsonaro. O motivo são declarações que o capitão reformado deu no domingo, em transmissão pela internet, a manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo. Você falou ontem sobre essas declarações, Vini. Falei, Edgar. Vamos repetir aqui também para o ouvinte que ainda não viu ou que não se lembra do que falou Jair Bolsonaro no último final de semana para manifestantes aqui na Paulista, né? Uma grande manifestação que teve aqui em outras cidades também, mas especificamente aqui na Paulista foi transmitido, né, essa fala, esse vídeo aí do Bolsonaro que entrou por telefone e no primeiro momento falou ali, né, em tirar todos os vermelhos, né, do país, que quem não se enquadrar ali na linha vai pra cadeia ou vai ter que sair do Brasil, aquela coisa toda, e depois citou nominalmente alguns membros do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. Brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde! O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Bom, então aí dirigentes do Partido dos Trabalhadores entenderam essa fala aí do Bolsonaro como apologia ao crime, incitação ao ódio e à violência, e aí reuniram lá alguns membros do partido, né, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, o senador citado nominalmente pelo Bolsonaro, Lindbergh Farias, que perdeu, né, a eleição lá no Rio de Janeiro, estava lá também o deputado Paulo Pimenta, o Requião, enfim, se reuniu toda a turma ali do PT para poder dizer que vai entrar com essas ações aí contra o Bolsonaro, né, no STF, no TSE, na Comissão de Ética, e também a Gleisi diz que essa fala do Bolsonaro é uma fala que pode ser até comparada às falas de Hitler antes da eleição. E depois disse que se algo acontecer com Haddad ou com Lindbergh, o Bolsonaro vai ter que responder por isso. Vamos ver. É o seguinte, o candidato aí, Jair Bolsonaro, será notificado judicial e extrajudicialmente. Se alguma coisa acontecer com Fernando Haddad ou Lindbergh Farias, a responsabilidade é sua. E também vai ter a responsabilidade, sim, se acontecer com qualquer outro cidadão brasileiro pela incitação que fez ontem para a mobilização da Avenida Paulista. É isso, gente. E a Gleisi também disse que o partido procurou aí representantes da OEA, Organização dos Estados Americanos, que estão no país observando aí todo esse processo eleitoral, e também fizeram uma denúncia aí do uso irregular da conta dos aplicativos de troca de mensagens aí
pelo WhatsApp, que foi uma denúncia da Folha, Edgar. Certo, Vini, na noite de ontem, no Tuca, em São Paulo, artistas, intelectuais, juristas, acadêmicos, líderes religiosos e representantes de torcidas uniformizadas participaram de um ato em favor do candidato do PT. E aí, ao discursar o Haddad nessa guerra do bem e do mal, sendo que o bem e o mal vão se revezando de acordo com a ótica, né, de quem está olhando para isso, né, Joel? Ele se referiu ao Bolsonaro como um ser anti o ser humano, né? Dizendo que o Bolsonaro é anti-ser humano e que tudo precisa ser varrido e tudo mais que precisa ser varrido da face da terra, disse o petista, Joel. É chumbo trocado aí de um lado pro outro. Só uma correção, Edgar, é o anti-ser humano. É o anti-ser humano. É o anti-ser humano. Vai lá. Pois é quase se equivalendo às declarações do Bolsonaro, um pouquinho menos, porque não tá falando da eleição e não no período pós, não tá falando de botar na cadeia, não tá falando de todas as pessoas de direita, tá falando de uma. Mesmo assim, é o mesmo tipo de incitação a esse clima de violência política, de polarização radical e que tá realmente esgarçando o tecido social brasileiro. Esse vai ser uma das grandes missões de nós, sociedade civil, no pós-eleições. Reconstituir os vínculos de amizade, de família e de respeito mútuo na sociedade civil. Bom, vamos encerrar então esse papo com uma música muito apropriada para este momento em que passamos. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão. Agora você surpreendeu. Nossa, você voltou muito paz, Ed. Trazendo paz pelas ondas de rádio. Obrigada. Aquela porrada de bomba, veio capaz, né? Achei que ia tocar aquele hit do carnaval da metralhadora. Jurei por nós. Ah, que beleza, hein? 10h44, horário de Brasília. Agora com o destaque internacional, autoridades turcas rejeitam versão da Arábia Saudita sobre a morte de jornalista e Estados Unidos pedem explicações. A reportagem da nossa colega Marcela Lorenzetto. O presidente dos Estados Unidos disse que não está satisfeito com as respostas sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Questionado por repórteres, Donald Trump mudou o tom que vinha adotando sobre o caso desde a semana passada e pediu respostas. Não, eu não estou satisfeito e não estarei até encontrarmos a resposta. Mas foi um grande primeiro passo. Foi um bom passo, mas eu quero chegar à resposta. Trump também disse que espera mais detalhes das autoridades. Na última sexta-feira, a Arábia Saudita ofereceu uma declaração oficial sobre a morte de Jamal Khashoggi. De acordo com o Riad, ele morreu após uma briga dentro do consulado saudita em Istambul. No entanto, as autoridades turcas contestam essa versão e dizem que ele foi torturado, morto e esquartejado no local. Um conselheiro do presidente da Turquia, que era amigo do jornalista, insinuou que o reino saudita está zombando da opinião mundial, ao passo que cresce a incredulidade ocidental diante das várias versões para a morte de Khashoggi. Novas provas também vão de encontro à teoria do rei Salman e do príncipe herdeiro. Um dos integrantes do grupo suspeito de assassinar o jornalista deixou o consulado com as roupas da vítima. O homem se disfarçou usando a calça, a camisa e o terno de Khashoggi para deixar o local. Apenas os sapatos eram diferentes. Câmeras de segurança registraram a saída do sósia e a CNN divulgou as imagens com exclusividade. Um funcionário do governo turco, citado pela reportagem, identificou o homem disfarçado como Mustafa Al-Madani, um dos integrantes da equipe que chegou a Istambul no dia em que o jornalista desapareceu. Khashoggi entra no consulado saudita no dia 2 de outubro para resolver burocracias. 2 horas antes, o suspeito aparece usando uma camisa listrada.
Depois de horas, ele sai usando as roupas de Khashoggi, um óculos e uma barba falsa, ao lado de um comparsa. Os dois homens entram na Mesquita Azul, ponto turístico famoso de Istambul, e se misturam na multidão. Depois, as imagens flagram o homem entrando em um banheiro público. Quando ele sai, já está usando as próprias roupas. O jornalista saudita, que também tinha cidadania americana, era colunista do jornal The Washington Post e crítico ferrenho do poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Olha, para complementar ainda essa história, há pouco o presidente turco Recep Erdogan classificou a morte do Khashoggi como um assassinato político e disse que a Turquia não vai se satisfazer com tentativas de colocar a culpa em alguns agentes de inteligência. Joel, vamos lá, uma história que parece que vai virar filme ainda, hein? História verdadeiramente escabrosa aí, com requintes de crueldade na morte dele, com essa tentativa de disfarce para fingir que ele não tinha morrido por parte do consulado saudita. E o Khashoggi, esse jornalista saudita, muito importante para a liberdade de expressão, sempre condenou os abusos aí no reino saudita. A gente esperava que com o novo príncipe, a Arábia Saudita estivesse talvez se modernizando, se abrindo, mas isso claramente mostra que as coisas não são bem assim. A comunidade internacional tem que ficar em cima, Estados Unidos, Turquia, porque isso tem que ser visto, é uma coisa séria. Certo. Vamos lá, para nos acompanhar por imagens, você pode acessar jovempanfm.com.br, assinar também nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Não esqueça de clicar na sinetinha para ser avisado quando a nossa transmissão entra na rede. Já passamos de 290 mil inscritos, mas ainda falta a sua inscrição. Vai lá, inscreva-se agora. Agora 10 horas 53 minutos, o horário é de Brasília. Chegando uma porção de mensagens aqui pra gente, pedindo, né, pra gente falar do cabelo da Débora Seco. Veja só, você, Paulinha. Querido. Ela cortou por causa da personagem da novela. A caixa de e-mail tá lotada aqui da... Foi. Mulheres de cabelo curto ainda impressionam esse mundão, Edgar. Né? O pessoal ainda não tá acostumado, mas é que foi bastante impactante, porque a exemplo do que fez a Carol Dickman em 2000 em Laços de Família, vocês se lembram? A personagem dela, a Camila, estava se tratando de leucemia e ela raspou o cabelo em cena, né? Muita gente se emocionou com essa cena, a gente estava até... Né, de fundo. E a gente chorou junto com ela e tal, foi bastante emocionante. Dessa vez foi a Débora Seco quem cortou o cabelo em cena. A personagem dela, a Carola, tá num lance meio desesperador na vida, surtando, né? No segundo sol, porque o que acontece, Edgar? Ela ama muito o filho, né? Ela ama ele demais, mas tem um detalhe, ele não é filho dela, né? Ela roubou essa criança da personagem da Giovanna Antonelli. Esse pequeno detalhe. É um detalhezinho. E agora o menino ficou sabendo disso, né? E falou, querida, você me roubou, que ótimo. Sai daqui, sai da minha vida. E aí, Carola, muito desesperada, numa tentativa de exorcizar os males que ela já fez, né? Ela cortou o cabelo em cena. E aí ficou com esse cabelo bem curtinho, pixie hair, né, que a gente fala. Muitas atrizes já usaram esse cabelão. A Mia Farrow já teve esse cabelito. Você tava falando de outras eu falei aqui, que você ia dizer das modelos, das top models. Mas diz que a Débora Seco tava de olho mesmo numa garota de 23 anos, que é a modelo Stephanie Medeiros. Super jovem, super linda, meio linda evangelista style, assim. A gente tá vendo ela agora, porque há 2 meses ela raspou mesmo, literalmente, o cabelo. Ela fez trabalho com o Karl Lagerfeld, fora do Brasil, e há 2 anos que ela adota esse look mais andrógeno de cabelos curtos. Já teve oxigenado, com franja, agora tá assim, bem curtinho. Foi essa menina que inspirou aí a Débora Seco pra cortar os seus cabelos. E o da Débora, comparado a essa menina, quem tá nos até acompanha comprido, por né? imagens aqui, viu que tá até comprido perto da menina modelo que você se mencionou aí, olha. E ainda ter um cabelo muito curto, Edgar, choca a sociedade. Débora Seco, que tava cabeluda, hoje ela postou no Instagram até uma foto. Você tá certa desta frase que você acabou de dizer? Eu acho que muita gente ainda acha que a mulher é mais linda de cabelo comprido, não sei. Eu vou dizer uma coisa, a Débora Seco de cabelo curto. É linda de qualquer jeito, né? De cabelo comprido. E sabe que ela
ela usou uma técnica pra se disfarçar, Edgar, dos seus seguidores e tal, pra ninguém ver como é que tinha ficado o cabelo dela, né? Até a cena ir ao ar agora nesse sábado. Ela comprou um boné e costurou um cabelo. E aí ela tava no stories, tipo, meio com esse boné sempre. Todo mundo, bom, tudo bem e tal. E aí hoje ela publicou no feed do Instagram o truque que ela aplicou pra não mostrar que tinha cortado o cabelo enquanto a cena não fosse ao ar. Olha lá, tá vendo? Olha, ó, esse bonézão, parece que ela tá cabeluda quando de repente, queridos, era tudo um truque, tá? Não se enganem, ela já tava de cabelo curto e tava enganando a galerinha até a cena ir ao ar. E agora estar assim com seu novo look. Vamos ouvir a análise do Joel. A respeito disso. Joel, homens gostam e mulheres gostam do quê? Cabelo comprido ou cabelo curto? Filosofe, por favor. Olha, eu acho que existem nichos da preferência pelo cabelo curto, mas no geral, os homens preferem o cabelo mais comprido. Realidade. Mas não quer dizer que seja contra, sabe? Você pode preferir e falar, não, mas bom que ela tá feliz, fez o cabelo dela. Ela não precisa cortar o cabelo para agradar a opinião masculina. Arrasando um tipo de lacre agora, separa esse vídeo e vamos bombar nas redes sociais. E eu que quando você falou de modelo, fui direto pra Twig, né? Mas é muito antiga pra você lembrar da Twig. Não, mas né? Foi uma das primeiras pixie hair meio andrógena aí do mundo da moda. Modelo que cortou, né? Curtinho. Agora, além do cabelo, a Débora Seco tá dando um show nessa novela aí, viu, Edgar? Porque a novela se perdeu, né? João Emanuel Carneiro, com todo o respeito, né? O mesmo autor de Avenida Brasil, A Favorita. Por que se perdeu a novela? Porque ele fugiu totalmente da trama central da novela, do início. Que era, vamos relembrar? Que era o Beto Falcão, cantor de axé, que as pessoas achavam que estava morto, porque um avião lá que ele supostamente teria pegado caiu, mas não, ele estava vivo o tempo todo. Aí ele fica famoso morto. Aí ele vai pra uma aldeia lá que ele conhece a outra protagonista, que é a Giovanna Antonelli. A Giovanna Antonelli, que é a Luzia. Aí tem essa relação, aí entra a Débora Seco, que é a vilã, que era a par dele, e acaba roubando o filho deles, fingindo que estava grávida. Só que a novela acabou se perdendo dessa trama central. O João Emanuel Carneiro foi dando atenção para algumas outras tramas paralelas. Sai Suede, a Rosa, mesmo a personagem da Rosa, esses atores mais jovens que estão bombando muito. E quem acabou roubando a cena, na verdade, não foram os protagonistas, foram as vilãs, que foi a Débora Seco no papel da Carola e também a Adriana Esteves também, fazendo aquela empresária, né, de garota... Empresária, entre aspas, agenciadora de seres humanos. De garotos e garotas de programa. Enfim, elas acabaram tomando conta da novela aí, mas que eu achei que a história central, que era muito interessante, acabou se diluindo aí ao longo dessa trama. E ele já tinha sofrido críticas parecidas na última novela Regra do Jogo, que eu considerei boa até, mas ali foi o contrário, né? Ali ele deu muito foco para a trama central e as tramas paralelas não aconteciam, né? Não se desenvolviam. Então o João Emanuel Carneiro acho que precisa... Na próxima ele vai acertar. Encontrar o equilíbrio. Precisa reencontrar o equilíbrio, que foi o que a Glória Pérez fez muito bem na última novela A Força do Querer, que tinha os personagens fortes lá, as 3 mulheres fortes, centrais, e as tramas paralelas também contribuíam para isso e se encontravam de forma natural. Então acho que precisa dar uma olhadinha aí, viu, João Manuel? Que eu considero você muito bom autor. Eu acho ótimo esses recados que Vem você manda. Vem aqui no Morning Show falar com a gente. Eu acho você muito bom autor, mas precisa melhorar um pouco. Eu tô falando precisa agora, não sei porquê. Porque acho que eu peguei do Geraldo Alckmin da imitação do Adnet. Deixa eu fazer uma colocação aqui pra você, que divide com a Paulinha a cadeira oficial da analista de televisão brasileira, da programação, enfim. A TV Globo, ela costuma colocar temas polêmicos da novela. A Paulinha deu o exemplo mesmo da Carolina Dickmann, que cortou o cabelo, quer dizer... Sim. Eu nem lembro, eu não acompanhei, mas era relacionado a uma doença, enfim, a um tema que está presente, a um tema, a um drama, né, da sociedade, digamos, a doença, o câncer, enfim. Sim. Por que a TV Globo, a Paulinha brincou ou fui eu que falei, agora eu não me lembro mais, no início da minha fala aqui no programa, quando você comentaria o cabelo da Débora Seco, eu disse que a novela poderia ser a própria história da novela da campanha presidencial brasileira, né? Onde que eu quero chegar? Tá. Por que a Globo não, ela que já demonstra a utilização aí dentro dos folhetins de temas polêmicos, temas difíceis do drama brasileiro e tal, por que não coloca o tema de fato, um tema como o das eleições, em uma novela em si e restringe esse tipo de assunto às minisséries que não têm a audiência em massa que tem uma novela da grade regular, digamos assim?
Posso fazer Paulinha quer falar primeiro? Vai. Eu não sei, mas sempre que falam que tá tempos sombrios, digamos assim, por exemplo, guerras, essa coisa mais acirrada de hard news, comédias e terror ganham espaço nos cinemas. Porque o que acontece? Na hora do entretenimento, a pessoa, ela quer um escape. Entendi. Ela não quer estar exatamente pensando nesse assunto que tá muito no dia a dia, que tá muito pegado, muito brigado. Então, isso é uma coisa que acontece no cinema e eu acho que é alguma coisa que a Globo às vezes pensa assim. Tipo, a gente já tá falando tanto de política o tempo inteiro, é uma cobertura muito intensa sobre as eleições, precisa ter também uma outra coisa, Vamos desanuviar, seria exatamente. Mas uma novela que tratasse e mesmo desse excesso de política na vida das pessoas e candidatos. Mas eu acho que não exatamente agora. Eu acho que seria legal, seria mas eu acho que não exatamente agora. A gente teve, por exemplo, Vale Tudo, né, que retratava bem o momento que a sociedade brasileira vivia naquele momento, né? Dizem que Vale Tudo, aliás, é a novela mais atual, né? Que se ela passasse hoje, a gente vale se identificaria também. Era que tinha a questão do prefeito corrupto, da família, era isso? Tinha uma coisa... Não, essa daí foi bem amada, tinha eu acho. Um lance muito de ambição em Vale Tudo, assim, vale tudo para se dar bem, Chico? Entendeu? Era meio esse espírito, de vale tudo para se dar bem, entendeu? Vale tudo pela grana. É mais antiga também, mas eu acho que tinha esse retrato, e eu concordo com a Paulinha, essa coisa do ópio, né, do brasileiro, de você querer esquecer um pouquinho as mazelas do dia a dia. E em Velho Chico, por exemplo, a Globo tentou forçar um pouquinho ali na política e acabou tendo uma rejeição do público com relação a isso. E eu acho que a Globo tem se preocupado nos últimos anos em tratar mais assuntos sociais do que políticos mesmo. Então você teve a última novela, por exemplo, da Glória Pérez, que teve toda aquela questão do transgênero, né? Tem a Malhação, que sempre coloca... O transgênero tá aí faz tempo, né? Pô, o Rei do Gado teve... Não era Rei do Gado? Mas da forma que eu acho que a Glória Pérez colocou na novela, discutindo abertamente o assunto, eu acho que foi a primeira vez que se falou mais sobre isso mesmo. Eu fiz confusão aqui. Então eu acho que a Globo tem dado mais prioridade a isso do que a política também, porque a encheção de saco hoje é muito maior também, né? A Globo é esquerdista, a Globo é não sei o quê, enfim. Vamos lá. Ô, Paulinha, vamos lá. Como é que tá a nossa hashtag aí? Melhor novela. Está maravilhosa. Inclusive, você que não conhece novela nenhuma, entra na nossa tag pra você descobrir. Não, desculpa, se a carapuça serviu, o senhor pode fazer isso também, senhor Edgar. Entra na nossa tag para saber os itens essenciais aí da cultura brasileira, as novelas que você tem que ver. Vamos conferir os tweets da galera. A gente começa com o Léo Zera, hashtag melhor novela. Toda novela que tem mistério para descobrir quem foi o assassino no último capítulo sempre dá certo. E tem centenas delas, é verdade, é uma fórmula inclusive, recorrente. Inclusive, Segundo o Sol, só que eu não vou falar o que aconteceu. Assim como Casamento também, no último episódio, é bastante típico. Aí ele diz assim, mas uma novela que me marcou demais foi O Rei do Gado. Antônio Fagundes, Adriana Esteves, realmente era uma novela muito legal, muito marcante. A Daniele aqui, Vale Tudo, uma das melhores da TV, com personagens ícones, Maria de Fátima, Heleninha Reutemann, Raquel e a lendária Odete Reutemann, que no último capítulo parou o país para saber quem matou Odete Reutemann. Foi Leila, personagem de Cássia Kiss. Fiz um spoiler agora ao vivo nesse programa de uma novela que acabou faz muito tempo. Odete gostava de um uiscão, não era? Não tomava? A Heleninha. Heleninha Reutemann tinha um probleminha com álcool, Edgar. É isso aí. Ela estava sempre disposta. Olha aqui, os tuiteiros. Tem mais, Paulinha? Tem mais um aqui. O Marcos, hashtag melhor novela, foi Renascer. Tinha Diabinho na Garrafa, Pele Recosturada, Facão no Jequitibá, Hermafrodita e Tião Galinha, além de ter tido várias paródias boas no Cacete Planeta. É a minha favorita também, meu Renascer marcou a minha infância. Novela também é combustível para sátiras, paródias aí que realmente são bem engraçadas. Eram, né? Agora não sei quem tá fazendo isso, então tá mais complicado. Olha, os tuiteiros se manifestando aqui com a nossa hashtag melhor novela e os zapeiros também mandando mensagens pra cá contando qual a melhor novela, qual a maior novela da vida deles. Vamos conferir, solta aí, Bruno. Show, aqui é a Vardim Crescêncio de Rio do Sul, Santa Catarina. A melhor novela foi O Clone, pode ver que tem um clone meu aqui junto. Foi uma novela bem bacana que trouxe à tona aí algumas coisas da ética e sobre o clone. Valeu, pessoal! Tchau! O filho é muito mais bonitinho que você. Morning, eu sou o Cleverton, de Caraguatatuba. Muito ouvinte. Antes eu era de São Paulo, mas me mudei. Mudou. E a melhor novela pra mim são todas as Marias da Thalia. Maria do Bairro. Amo muito. Um beijo, Paulinha, um beijo pra todo mundo aí.
Novelas do Morning, a melhor novela de todas foi Vale Tudo. Com aquele desfecho, a Cássia Kiss matando Odete Roitman. Quem matou Odete Roitman parou o Brasil. No final, o Reginaldo Farias fugindo do país, dando uma banana pro Brasil. Aquela novela foi muito boa. Armando de São Paulo. Bom dia, quem fala é Marcelo de Sorocaba. E a respeito da novela, qual foi a melhor e que eu acho que representa um pouco esse momento que estamos vivendo, foi O Bem Amado, né? É uma trama que fala sobre um prefeito, né, de uma cidade baiana e que queria inaugurar um cemitério, que era a grande obra da vida dele. E, na verdade, quem inaugurou foi ele, né? Muito interessante, com vários atores bacanas, né? Uma novela que marcou. Um abraço a todos. Boa, um abraço pra você. O cachorrinho ali se debatendo depois do banho. De dizer que eu tô muito ruim, porque eu falei que Rei do Gado tinha Adriana Esteves e era em Renascer, porque em Rei do Gado era Patrícia Pilar. Mas Antônio Fagundes aparentemente estava nas duas novelas, é isso. Tá em todas praticamente. É isso. Olha, a participação do ouvinte do Morning Show aqui pelo nosso WhatsApp, apontando as melhores novelas da vida, agora 11h13, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta à política aqui no Morning Show, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem, o candidato do PT à presidência voltou a admitir a possibilidade de que petistas e aliados tenham cometido crimes. Abro aspas aqui para ele, ó. Houve crime? Na minha opinião, provavelmente sim. Eu sou constitucionalista. Enquanto houver recurso, a pessoa não deve ser julgada. Certamente teve pessoas que usaram financiamento ilegal de campanha para enriquecer. São dois crimes, financiamento de Caixa 2 e o enriquecimento, que ainda é mais grave. Acredito que teve gente que se valeu disso para enriquecer. Sou a favor de punição exemplar para essas pessoas. Fecha aspas. Sobre Dilma Rousseff, Haddad afirmou que a ex-presidente errou na condução econômica, mas ponderou que ela foi sabotada no Congresso e pela atuação de Eduardo Cunha e Michel Temer. Joel, vamos lá, suas impressões a essa fala do Haddad na entrevista para o Roda Viva. Olha, Edgar, por um lado é positivo ver alguém do PT sendo capaz de admitir o óbvio, né? Que pessoas ali cometeram crimes e crimes sérios, que a justiça perseguir isso é bom, não é ruim. Haddad outro dia também chegou a elogiar o juiz Sérgio Moro, disse que errou com o Lula, né? Mas disse que a atuação em geral tinha sido boa. E é claro, o PT protagonizou aí grandes escândalos criminosos e que estão sendo finalmente investigados e punidos, isso é muito bom. E por outro lado, cometeu erros de conduta da política econômica no Brasil. O governo Dilma cometeu erros assim gigantescos que o PT também não admitia, porque dizia que não, ela foi tirada por uma manobra das elites, mesmo quando a Dilma tentou fazer um ajuste uma hora, que foi colocar aquele Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e mesmo isso o PT já dizia que era uma coisa que o MDB tinha imposto, que os golpistas tinham imposto, que não era para fazer nada disso. Agora o Haddad não repete mais esse discursinho, mas olha, o que isso importa, assim, sabe, agora? Ele tá menos de uma semana da eleição. Ele tinha que ter caminhado para o centro se quisesse ter tido alguma chance de vencer e não fez. Esses pequenos movimentos agora, uma declaração aqui, outra ali, não sei. Eu acho, digamos, do ponto de vista cívico, ok, legal, tem pelo menos uma pessoa dentro do PT que pode reconhecer em voz alta essas coisas que ele está falando, embora ele ainda não dê a ênfase devida a elas. Mas não vai alterar nada e acredito que é um movimento pequeno e que veio tarde demais. O Joel, essa questão aí, especificamente com relação a Dilma, em que ele diz que ela errou na condução econômica, quando eu ouvi essa fala, assistindo a entrevista dele, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi o da campanha para a segunda eleição, né, para a reeleição da Dilma Rousseff, quando a campanha vendia a ideia, né, de um cenário
que após a posse se revelou um cenário totalmente antagônico a tudo aquilo que a propaganda pregava lá. Tanto que é palpável frente aos aumentos que se sucederam logo após ela assumir. Aumento na energia, só para ficar ali neles, né? Isso que ficou conhecido até na época como o tal estelionato eleitoral, é o que está nessa frase aí, que digamos de forma bem colocada, acadêmica, pelo Haddad. No grosso da história e em resumo, foi aquilo mesmo que a propaganda vendeu, uma situação para que o eleitor ali entendesse a situação de uma maneira que o PT queria que o eleitorado entendesse, mas que ao virar o governo e na tentativa de tentar botar o barco no trilho de novo, o trem no trilho, houve, claro, uma resposta. Peraí, mas a situação não era boa? Por que nós estamos tendo que pagar agora por isso? Exato, a Dilma chama-se de estelionato eleitoral porque a Dilma não só mentiu, né, para se eleger. Mentira na política acaba sendo meio comum. Ela criou ela acusou os adversários dela de quererem fazer justamente aquilo que ela fez no primeiro dia do seu segundo mandato, porque o Brasil já estava em crise, sim, em 2014. Só o desemprego que ainda não tinha subido, mas a economia brasileira já estava toda detonada, já estava entrando em recessão já em 2014. A Dilma cometeu muitos erros. O Haddad reconheceu a isenção fiscal que ela deu para grandes empresas aí na esperança de que isso fizesse a economia crescer mais e que não deu certo e que já era um erro de partida. Agora teve muitos outros erros, controle dos preços para não subir a inflação da energia, o que ela fez com a gasolina, o que foi feito com a Petrobras. Cadê o Haddad afirmando, olha, o que fizeram com a Petrobras foi uma mistura, não sei o que é pior aí, o crime ou a incompetência, porque detonaram a empresa brasileira, detonaram o setor do etanol, enfim. O governo Dilma realmente errou muito e quando tentou fazer um ajuste em 2015, só que um ajuste que chegou manco, né? Porque era um ministro só e todo o resto do governo contra ele, sabotando o trabalho do ministro. E não conseguiu fazer. E o PT usava essa tentativa de ajuste como já parte do erro, como se o que veio antes era bom. Não, o que veio antes não era bom, o que veio antes selou, o que veio antes jogou as sementes dessa destruição. Nessa questão da Petrobras que você coloca, ele me lembra, na entrevista de ontem, ele foi claro aí. Ele disse que o PT não tratou essas questões dos cargos estratégicos dentro da Petrobras como tratou os ministérios, com o cuidado que tratou os nomes escolhidos, né, para os ministérios. Quer dizer, houve ali também, né, essa tentativa muito clara dele se aproximar de uma visão, claro, mais moderada, de se desatrelar da ideia na figura do Lula também. Dizem no partido, até a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, que isso foi uma demanda do próprio ex-presidente Lula. Olha, não deu. Nossa estratégia de manter a campanha aqui comigo não deu, não vai rolar. No último instante veio o nome do Haddad, que naquele primeiro momento precisava se comunicar com os chamados lulistas, né? As pessoas que tratam isso até como uma questão que muito se compara como uma torcida, um time de futebol, enfim, os convertidos, como se diz lá, enfim. E ele também, a crítica de dentro do partido, inclusive, demorou a ser o Haddad, até porque o partido não permitiu que ele fosse o Haddad. Sabotou muito, mas veja só. Primeiro, imagina para o eleitor que ele quer conquistar, um eleitor que tem medo da volta do PT e um medo justificado das práticas nada republicanas, corruptas, perigosas que o PT adotou. Como é que ele, sabendo isso, não consegue criticar de verdade, se distanciar, portanto, de verdade do que foi feito na Petrobras? Essa criticazinha sempre meio termo, assim, realmente não teve o maior cuidado. Não foi isso, foi um esquema de corrupção seríssimo. Tinha que ter, tudo bem, tinha que falar com os lulistas no primeiro turno. Agora pensando apenas como estratégia eleitoral. Sim, tinha que falar com os lulistas no primeiro turno. Mas então era no primeiro dia do segundo turno, era uma guinada pra longe disso. Porque o voto do lulista no segundo turno, ele podia ter falado o que ele quisesse. O voto dos lulistas ia ser dele. Ele precisava conquistar, se ele quisesse ganhar, outros eleitorados. E não fez isso, não teve essa guinada ao centro. Queria incluir, sim, uma briga com a Gleisi Hoffmann, um afastamento do Zé Dirceu, enfim, um monte de coisa que ele teria que fazer para se cacifar como uma ideia real de renovação do PT. Assim não, foi um poste do Lula que não soube nem sequer condenar os erros evidentes que o PT fez. Então, será que ele vai repetir? Se a gente desse a chance, ele ia repetir os erros? Ia repetir os crimes? Olha, a gente vai continuar na política agora, Vini, com a questão da Marina Silva, que manifestou apoio crítico, aí, como ela chama, ao Haddad no segundo turno das eleições. A Marina Silva seguiu, né, como candidata à presidência. Ao perder o primeiro turno, manifesta agora, né, o seu apoio crítico à candidatura
do Fernando Haddad. O que exatamente ela falou a respeito, Vini? Tá na moda agora, né, Edgar? O apoio crítico, né? Que é o seguinte, né? Olha, eu vou apoiar você porque eu considero o outro lado pior do que você, mas seria oposição em uma eventual vitória sua. Mas isso não é parte do jogo democrático, faz parte do jogo. Né? O Ciro também anunciou esse apoio crítico e até viajou, né, pra fora do país. Teve o irmão dele aqui... o irmão ficou como porta-voz. Como porta-voz. Enfim, agora a Marina... segue na mesma linha, pouco menos aí de uma semana para a eleição, pode parecer tarde, e ela mesma reconheceu também, Edgar, que essa manifestação dela, esse apoio crítico agora dela ao Haddad, num cenário eleitoral, representa pouco ou é um pouco restrita dada a votação que ela teve, que foi muito pequena, né? Apenas 1% dos votos, menos até que o Daciolo, mas ela disse que deveria fazer pela ética e pelo dever político também. Então ela declara esse apoio crítico aí ao Fernando Haddad, diz que o partido, né, a Rede Sustentabilidade, já tinha recomendado que os apoiadores e filiados não votassem no Bolsonaro pelo perigo que a candidatura dele representa, segundo a Marina Silva, à democracia, ao meio ambiente, aos direitos e também a diversidade. E outro motivo também para essa declaração de voto dela é a sua consciência cristã, que é um valor central em sua vida. Aí podem se perguntar, mas o Bolsonaro também não tem essa bandeira? Aí a Marina Silva diz o seguinte: é um engano pensar que a invocação ao nome de Deus pela campanha de Bolsonaro tem o objetivo de fazer o sistema político retornar aos fundamentos éticos orientados pela fé cristã, que são tão presentes em toda a cultura ocidental. E aí depois, no final, ela termina dizendo o seguinte: diante do pior risco iminente, que seria uma candidatura aí do Bolsonaro, darei um voto crítico e farei oposição democrática a uma pessoa que, pelo menos, e ainda bem, não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das minorias, a repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, negros e pobres, o fim da base legal e das estruturas da proteção ambiental, que é um tema muito rico aí para Marina Silva, né? Que é o professor Fernando Haddad. Então tá dado aí esse apoio crítico, e que o Haddad comentou isso ontem também, né, durante a entrevista no Roda Viva, né, desse apoio que ele tem tido aí, que ele tem obtido da Marina, do Ciro, apesar de serem apoios críticos, Edgar. Ô Joel, vou passar a bola para você comentar e destacar o seguinte, assim, eu acho no mínimo uma atitude nobre da Marina Silva se colocar dessa maneira. O espectro ideológico dela não se distancia do espectro ideológico de um centro-esquerda ali, então, portanto, há uma coerência na colocação que ela faz. E a nobreza, Joel, eu aponto pelo fato da Marina, se você lembra, claro, muito bem, tenho certeza, ela foi massacrada pelo PT na eleição anterior, em que ela concorreu e conseguiu lá mais de 20 milhões de votos naquela ocasião. Ela foi vítima de, inclusive, fake news propagada pelo PT. E agora se mostra assim, aí vem dizer, olha, mas com um número político pequeno, essa porcentagem pequena, tal, mas a conduta da pessoa é o que deve ser colocado à mesa também. É o que deve ser. Do ponto de vista dos votos, mesmo que ela tivesse tido mais votos, eu não acho que esse tipo de apoio político seja algo que faça os eleitores caminharem hoje em dia. Então não é a coisa mais eficaz. Mas veja só, eu até seria contra a Marina se posicionar a favor do Haddad, porque por essa história dos ataques baixíssimos que ela sofreu do PT, e também porque embora o PT use até esse discurso dos índios, dos pobres, não sei o quê, é um discurso muito hipócrita também, né? Um discurso que na prática, no governo Dilma, a gente não viu essa defesa de índio, a gente não viu essa defesa do meio ambiente, a gente não viu uma política pensando nos pobres, pelo contrário, o Estado deu dinheiro, foi para os ricos. Então, quer dizer, é um discurso hipócrita também. Então, dado esse histórico dela, dado o papel que a Marina tem, eu teria defendido ela ficar neutra aí, porque realmente é um segundo turno, assim, bastante sombrio. Agora, quando ela age dessa forma, eu também não posso deixar de notar a imensa dignidade que ela tem. Ela acho que é a única pessoa aí desse jogo político que é capaz de seguir a própria consciência, ou que talvez tenha a própria consciência, e faz uma atitude dessas, que sem dúvida nenhuma seria muito criticada, ela sabe disso, mas ela tá seguindo o que a consciência dela mostra para ela como o menos pior neste momento. Consciência e dignidade que, obviamente, os seguidores do PT não têm. Com a primeira coisa que fazem, criticar lá, chegou tarde, agora não sei o quê.
Meus caros, se vocês tinham alguma pretensão de vencer essa eleição, vocês deveriam ter caminhado em direção a quem vocês queriam apoio, não exigido. Não existe nada de moralmente superior em estar apoiando o PT agora. O PT não tem moral nenhuma para dar nenhuma lição, para fazer nenhuma chantagem nesse momento. Pelo contrário, tudo que o PT fez torna ele aí um risco sério e real também ao Brasil. Então não venham de nariz empinado. A Marina, moralmente falando, é muito maior que o PT, e ao fazer isso está seguindo a sua consciência. E ela colocou isso no comunicado também, essas críticas ao PT, dizendo que o PT não conseguiu formar aí um governo, uma campanha de coalizão, né, que pudesse unir todos esses polos e se apresentar como uma alternativa democrática verdadeira, e também aquela questão da falta de autocrítica, do partido estar envolvido aí na Lava Jato, né, que ela sempre bate. O PT não percebe que para a opinião pública ele não é visto como, nossa, esse defensor da democracia e da igualdade. É visto como um grupo de criminosos que usam um discurso mentiroso e hipócrita para continuar roubando. Então, quer dizer, é isso que tem na cabeça do povo quando fala em PT. Então, será que é mesmo? Vocês têm que ficar de narizinho empinado agora ou tem que... Essa pressão toda foi revelada, esse teor do que você fala, João, a gente está fechando o programa, já estamos no final, mas está muito presente na entrevista concedida recentemente, não sei se foi a última ou a penúltima, pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele falou que não venham me cobrar uma moral agora, porque todos sabem da minha história, sabem tudo o que eu rechaço na candidatura, ele se referindo obviamente à candidatura de Bolsonaro, mas não venham me cobrar uma posição moral agora, me pressionar por conta disso, né? Se fosse o contrário, será que o PT estaria junto? Ia estar na surdina fazendo campanha pro Bolsonaro só para radicalizar o país e eles virem com oposição. Edgar, uma rápida e última informação, uma última esperança de que pudesse haver um debate, não vai acontecer. A Globo informou ontem que sexta-feira está cancelado o debate e algumas pessoas cogitaram até que se faria uma entrevista só com o Haddad de 30, 40 minutos. Isso também a Globo descartou. Fechado, então. Vamos ficando por aqui. Vini, ganhador aí do WhatsApp. Marcelo Edgar. Valeu. Obrigado pela participação de todo mundo que mandou mensagens pra cá. A gente volta amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Bem-vindo de volta, Edgar. Boa, Edi. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Jovem Pan. Estamos aqui todos os dias às 10. Levando informação, prestação de serviço, entretendo você durante as manhãs da Jovem Pan. E isso é muito bom. Tchau.